Estamos a celebrar uma data, uma efeméride que é gloriosa na história recente de Portugal e também na própria democracia à escala mundial. Uma revolução, celebramos a emergência de uma revolução que restituiu as liberdades ao povo português, que restituiu a democracia, que restituiu a dignidade ao povo português, mas restituiu também a liberdade e a dignidade a povos que eram dominados por um regime anacrónico, um regime que já não tinha razão de existir, um regime que devia ter sido capaz de engendrar a sua própria substituição logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas os ditadores são assim, agarram-se ao poder e só lá saem com a morte. Este saiu, ou melhor, o substituto do grande obreiro da ditadura, saiu por força de um punhado de jovens militares, um punhado de jovens oficiais das Forças Armadas que, cansados do estado a que isto tinha chegado, resolveram pôr-lhe fim. E as coisas foram bem mais fáceis do que eles supunham, justamente porque a ação deles, o movimento deles, foi imediatamente abraçado pelo povo português naquilo que é uma manifestação de adesão popular sem precedentes na nossa história e até na história de muitos outros países. 41 anos depois da Revolução de Abril é a altura de fazermos um balanço. E fazemos-lo na perspectiva que nos faz estar aqui hoje, na perspectiva de uma nova proposta política, na perspectiva de um novo partido político que a si próprio se define como democrático e como republicano. Que são dois termos sobre os quais não há hoje qualquer espécie de contestação. E nós costumamos dizer que há muitas pessoas que são democratas e não são republicanos. Há muitos republicanos também, infelizmente, que não são democratas, mas nós somos as duas coisas. Nós somos democratas e republicanos. E somos porque a democracia só se realiza plenamente através dos princípios da República e a República só se afirma também como alternativa às autocracias exatamente através da democracia. Não há verdadeiro republicanismo fora da democracia, não há verdadeira democracia que não se realize historicamente numa república. Nessa ideia de que há de monarquias populares democráticas, há sem dúvida monarquias que representam e defendem direitos e as liberdades, mas em que o chefe de Estado não é sufragado democraticamente. O chefe de Estado não é democraticamente escolhido pelos seus iguais. E, simbolicamente, ele exerce um poder que lhe foi dado por Deus. Nesse regime, o povo serve para aclamar o soberano e não para o escolher. Nós, na República, escolhemos os nossos soberanos, escolhemos os nossos dirigentes, incluindo o supremo dirigente do país, e fazemos segundo o método democrático através do voto secreto. Bem ou mal, muitas vezes mal, muitas outras vezes bem, mas esta é a forma através da qual a verdadeira democracia se realiza. O nosso partido é, portanto, um partido que escolheu o mínimo denominador comum do ponto de vista ideológico. E fizemos-lo para reafirmar uma coisa que parece muitas vezes esquecida por muita gente. A atualidade dos princípios republicanos. A atualidade da mensagem republicana. A atualidade da ideia de república. Desde os primórdios, desde o modelo pré-império da Roma Antiga, desde os modelos da democracia helénica, desde a própria República de Platão,
que continuam a ser válidos os princípios da República, os princípios republicanos, porque eles, o que os densifica é também uma ideia de cidadania, uma ideia de participação dos cidadãos enquanto sujeitos e destinatários de todo o poder político, enquanto alicerce de todo o poder de Estado. E, portanto, esta base comum reflete também que a degradação das instituições democráticas pós-25 de Abril só sucedeu verdadeiramente porque os ideais da República não foram respeitados, porque os ideais republicanos não foram realizados, porque a ideia de República foi subvertida e foi vilipendiada na sua pureza. E, portanto, reafirmar os princípios da República é hoje uma atitude, quase diria, revolucionária. Democrática, mas sobretudo revolucionária, porque estamos a pôr em causa os alicerces de um regime que se perverteu, que degenerou e que hoje sobrevive com manifestações terríveis de degenerescência em relação à sua ideia original. Os partidos políticos apropriaram-se da democracia, exercem a atividade política em regime de monopólio, deixaram-se dominar por gigantescas e poderosas teias clientelares que os desvirtuam da sua função cívica, da sua função cidadã e que os transforma em instrumentos de saque permanente ao Estado, ao património público, em benefício dessas minorias. Os dois grandes partidos que se têm alternado praticamente há 40 anos no governo de Portugal são disso o exemplo acabado. Foram dominados, PS e PSD, por teias clientelares poderosíssimas que utilizam os partidos para se alcandorarem ao Estado. Nós vemos que as mudanças que ocorrem quando mudam esses partidos, quando um desses partidos substitui o outro no governo, é imediatamente os milhares de lugares na administração pública, bem remunerados, por pessoas, muitas delas, na esmagadora maioria dos casos, absolutamente incompetentes, que não fazem outra coisa desde os 14 ou 15 anos, e alguns até proclamam isso quase como uma virtude democrática, não fazem outra coisa senão isso, essa atividade política, conspirativa, aprendem logo nas jotinhas, nas organizações da juventude, os grandes vícios da política, os grandes vícios da democracia. Começam logo, ainda adolescentes ou jovens, a praticar as técnicas da cotovelada, da punhalada nas costas, do estrangulamento por trás, da conspiração, da intriga, da traição, tudo em benefício próprio, tudo em benefício do seu povo. Nós vemos pessoas, jovens, circularem em carros de alta cilindrada que não pagam nem o imposto automóvel, nem o IVA, porque são para os partidos. Habituam-se desde a adolescência a não pagar, não sabem o que é pagar a conta do telemóvel, porque essa é paga sempre pelo Orçamento Geral do Estado, ou seja, pelos cidadãos contribuídos. E depois parecem como se fossem alternativa uns aos outros. E só são alternativa justamente para as suas clientelas, porque ganhando as clientelas do outro vai sair dos lugares que ocupava e vai ser ocupada por este que ganhou as eleições. Com a certeza que o outro fica, que daí por 4 anos vai voltar, porque ele não vai realizar nada do que prometeu, nada daquilo que apresentou na sua campanha eleitoral. E vivemos nesta espécie de maldição há quase 40 anos. E, portanto, o PDR aparece, o Partido Democrático Republicano aparece para pôr cor a esta situação. E dizer claramente aos eleitores, se estão satisfeitos, então estamos errados, continuem a votar nesses dois partidos. Mas aqueles que já não estão satisfeitos, sobretudo, aqueles que já se abstêm e deixaram de ir às eleições, nós dizemos, não deixem que outros decidam por vós. Venham às eleições, porque agora têm uma alternativa nova, têm uma alternativa diferente, têm uma alternativa real a este estado de coisas. O PS não é a alternativa do PSD, o PSD não é a alternativa ao PS, são complementos de um mesmo modelo decadente e degenerado que conduziu o país à situação em que se encontra. Por isso, o PDR surgiu nesta emergência nacional, surgiu nesta encruzilhada da nossa democracia e surgiu da forma mais humilde, mas da forma mais firme que podia fazê-lo.
reafirmando os valores da República que tantos proclamam, mas que ninguém cumpre. Mas que poucos ou nenhuns cumprem. Reafirmando os valores da democracia. Nós dizemos claramente, nós somos pela economia de mercado. Sim, somos. Somos pela liberdade de emprego. Somos pela liberdade de investimento. Mas não somos pela redução do Estado à figura de um guarda noturno que só vigia o funcionamento desse mercado ou dessas empresas. Nós exigimos e densificamos a liberdade da empresa com a responsabilidade social das empresas. Não pode haver liberdade sem responsabilidade. E as empresas não podem atuar no mercado como atuassem numa selva. Têm que assumir a responsabilidade social. A produção tem caráter social. Os lucros são privados, são dividendos, podem, sim senhor, e pagarão os seus impostos e estará tudo. Os lucros são privados, mas a produção tem um caráter social porque responde a necessidades sociais. E, portanto, exigimos essa responsabilidade às empresas. Mas, mais do que isso, dizemos, o Estado não fica quieto nem mudo. O Estado deve intervir e intervirá na base de uma filosofia política republicana e democrática, intervirá para suprir as insuficiências do mercado ou corrigir os seus exageros. A lei do mercado é a lei do mais forte. E se não houver uma intervenção moderadora e uma intervenção reparadora dos desvios das insuficiências, o mercado transformar-se-á numa selva em que o mais forte impõe a sua lei, a lei da selva, justamente. E por isso o Estado tem que ter um papel regulador e nunca abdicar desse papel, de maneira nenhuma. O que tem acontecido é o contrário. O Estado, os políticos, o poder político tem estado subservientemente dominado ao serviço de outros poderes, nomeadamente o poder financeiro. Porque o Estado demitiu-se da sua função reguladora e até mesmo da sua função de supervisão. O que se passou em Portugal com os bancos é uma coisa absolutamente inimaginável num regime verdadeiramente democrático. Em que o órgão encarregado da supervisão, ou seja, o órgão encarregado de regular as relações entre os bancos e de fiscalizar o próprio funcionamento dos bancos, demitiu-se absolutamente de o fazer. Nós víamos o que aconteceu com o BPN. O que aconteceu com o BPN é uma coisa flagrante. Toda a gente falava em Lisboa, antes do BPN ser nacionalizado, toda a gente falava em Lisboa, nos bares, nos restaurantes, nas ruas, que o BPN ia dar o berro, porque aqueles tipos estavam a assaltar o BPN, porque toda a gente retirava dali dinheiro, até o atual Presidente da República conseguiu comprar ações que não estavam no mercado e vendê-las com um lucro de 100 e tal % só no ano. Isto é, de facto, mais evidente, mais óbvio do que isto não há. Pois bem, toda a gente via isto, toda a gente falava nisso, exceto o Banco de Portugal, que era a entidade encarregada de vigiar e de prevenir estas situações. E como funcionou muito bem o Banco de Portugal, na sua função, o seu governador, quando chegou ao fim do mandato, foi para o Banco Europeu, vice-presidente do Banco Central Europeu. Bom, não é pela competência, não é pela forma eficiente, eficaz e, diria, quase até honesta com que se exerce funções. As coisas estão calhando. Agora é a tua vez no meio os teus, a seguir é a minha vez no meio os meus. E quais são os teus, quais são os meus? Não são os mais competentes, são os mais fiéis. São aqueles que andam connosco ao colo, são aqueles que nos servem, são aqueles que não discutem as nossas instruções, são aqueles que fazem o que lhe mandam, são aqueles que obedecem cegamente. E é assim que chegamos à situação. Mas o que se passou com o BCP é disseminante e envolve o atual o governador do Banco de Portugal que sucedeu ao anterior. O atual governador do Banco de Portugal era diretor do Departamento Internacional do BCP, que foi o órgão do BCP que fez esta manigância monstruosa, que foi utilizar dinheiro dos depósitos, dos depositantes, estavam depositados no banco, transferi-los para offshore e a partir daí
comprar ações do próprio banco, inflacionando-as. As ações do BCP, que hoje valem 7 cêntimos, chegaram a ser vendidas a mais de 10 euros no mercado. Houve pessoas que, enganadas por estes burlões, compraram ações a mais de 10 euros e que as têm aí agora, que valem 7 cêntimos, estão à espera de um milagre, possivelmente. E pior ainda que tudo isso, foi o que se passou com o BES, que 3 semanas antes daquilo de se desfazer, tivemos o Presidente da República e o Banco de Portugal e o Ministro das Finanças a dizer que era sólido e podem comprar ações, porque ações foram comprar, deram mais 1.000 milhões de euros dos aforristas, de pessoas, pequenas poupanças, de pessoas que acreditaram nesta mensagem, nesta burla gigantesca protagonizada pelo Governador do Banco de Portugal, a Ministra das Finanças e o próprio Presidente da República, que mais uma vez não ficou atrás dessas coisas. E, portanto, meus caros, estas são pequenas evidências de um iceberg que está submergido naquilo que não se sabe, mas que podemos todos intuir, que é o empobrecimento, as causas do empobrecimento do Estado português, as causas do empobrecimento deste país. Portugal herdou da ditadura um Estado riquíssimo, não só do ponto de vista patrimonial, mas também do ponto de vista financeiro. Uma balança de pagamentos equilibrada, a balança comercial era deficitária, mas os imigrantes supriam isso de muito só, uma balança de pagamentos superavitária, centenas de toneladas de ouro no Banco de Portugal. A seguir, o Estado constituiu um património empresarial enorme, através das nacionalizações, e não se discute agora a bondade ou a maldade dessas opções, foram feitas, construíram, o Estado ficou dono, proprietário de um império empresarial enorme, e construíram-se empresas enormes, a Galp, Portugal Telecom, a EDP, a TAP e outras, os próprios CTTs, através de uma gestão deste património. Depois, Portugal recebeu fundos astronómicos da Comunidade Económica Europeia e da União Europeia. Hoje, chegamos a 2010, tudo isso desapareceu. Empresas gigantescas como a PT desfazem-se porque este governo, e reparem nisto, a PT desfez-se completamente porque este governo achava que não devia ter o poder de veto sobre decisões como aquelas que levaram à ruína da PT. Ou seja, investir 900 milhões de euros em papel de um acionista, o BES, Ricardo Salgado, de um acionista que utilizava a tesouraria da PT como se fosse dele. E a PT investiu 900 milhões. Porquê que fizeram isso? Porquê é que a administração da PT fez isso? Agora ninguém se lembra, já ninguém se lembra, não foi nenhum dos membros da administração se lembra. Mas porquê é que fez isso? Porque o Estado abdicou daquela golden share, que eram 500 ações que lhe davam o direito de vetar decisões contrárias ao interesse da própria empresa. E os acionistas, onde estavam os acionistas? Estão hoje com as ações da PT, que o Belmiro de Azevedo queria pagar a 10,5 € na OPA da Sonae, aqui há 5 anos atrás, ou 6, a 10,5 € cada uma, estão hoje a menos de 1 euro, a 70 ou 80 cêntimos. E é assim que se dilapida o património nacional. Outras foram vendidas ao desbarato. Portugal não pode ter uma empresa na área da energia como a EDP, mas a China pode ter a empresa portuguesa, não sei porquê. E chamam isto de privatizar. Venderam um Estado estrangeiro, chamam de privatizar. Parece que a única preocupação nessa tal privatização foi arranjar bons lugares para aqueles que, antes de subirem ao poder, o atual partido, passavam todos os dias nos órgãos de comunicação social a atacar o governo anterior. Alguém se lembra do Sr. Eduardo Catroga? Há quantos meses não aparece na comunicação social? Recebe quase 50 mil euros por mês para estar no conselho nomeado pelos chineses. Os chineses conheciam o Sr. Eduardo Catroga? Não. Foi na negociação da privatização, quer o quer o Paulo Teixeira Pinto, quer a Celeste Cardona, quer aquela pleiade, aquela elite de luxo do PSD e do CDS, está lá toda. Está lá toda por exigência do vendedor. Só vende, entre outras condições,
contrárias ao interesse nacional. Mas o mesmo aconteceu com o CTT, o mesmo aconteceu com isso. E de repente, Portugal está sem dinheiro para mandar cantar um cego, a pedir todas as semanas dinheiro emprestado. Eles não dizem que pedem dinheiro emprestado, eles colocam dívida no mercado. E colocam-na com sucesso quando aparece alguém que empresta dinheiro, que compra os títulos da dívida. E, portanto, colocam. E agora já pedimos dinheiro emprestado para pagar os juros da própria dívida. Ou seja, e também essa luminária da política que o Dr. Pedro Passos Coelho descobriu, vem dizer, temos os cofres cheios. Estamos a pagar juros, é dinheiro emprestado, mas estamos a pagar juros. Estamos nós, portugueses, eles não. Eles recebem, quando lá estão, recebem bons ordenados, arranjam bons empregos para os seus familiares, para os seus clientelas, têm mordomias principescas, a começar nos motoristas e na quantidade de carros que têm ao seu dispor. Nós pagamos isso. E, portanto, meus caros, é a altura de dar, de facto, uma outra densidade à ideia da democracia e à ideia da república.